Graça e paz, meus irmãos. Hoje é dia 7 de agosto do ano 2020. Hoje é sexta-feira. Quero deixar uma palavra hoje que se encontra em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 6, 7 e 8, que diz assim: E agora vos sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Aqui o apóstolo Paulo, ele está aqui descrevendo aqui o anticristo aqui. E agora vos sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Então, o anticristo, ele só vai se manifestar no tempo determinado por Deus. Ele só pode se manifestar após a saída da igreja. Então tem algo que o detém, e agora vos sabeis o que o detém. O que detém a revelação do anticristo é exatamente o corpo de Cristo, a igreja que ainda está na terra. Enquanto a igreja estiver na terra, o anticristo, ele não pode manifestar e nem se revelar ao mundo, porque ele é um mistério. Já o mistério da injustiça opera. O anticristo, ele é um mistério. Da mesma forma que o arrebatamento da igreja, ele é um mistério. Nós não sabemos o dia e nem a hora do arrebatamento, e nem o ano, nós não sabemos. Da mesma forma, o anticristo também é um mistério. Então, qualquer especulação na era da igreja de quem possa ser o anticristo é pura especulação. Só existe uma forma de você saber quem é o anticristo. A única forma de você saber quem é o anticristo é você perder o arrebatamento e ficar aqui na grande tribulação. Então, meu irmão, não perca o seu tempo com isso, de querer ficar aí martelando, querendo saber quem é o anticristo, ficar aí esquentando a cabeça com isso. Nós temos que preparar para o arrebatamento. Esse negócio de ficar aí martelando, querendo saber quem é o anticristo, quando ele vai se manifestar, isso aí é coisa de pós-tribulacionista. Os pós-tribulacionistas, eles estão loucos para conhecer o anticristo, para experimentar a chibata do anticristo. Então, o mistério da injustiça, ela opera, ou seja, a plataforma do anticristo, a plataforma para a implantação do governo do anticristo, ela está sendo montada diante dos nossos olhos. Ou seja, o espírito dele, o espírito do anticristo, a rebelião nos últimos dias, a apostasia, as heresias, as mentiras, né, a imoralidade, isso aí é o espírito do anticristo que está sendo montado diante dos nossos olhos. Mas o próprio anticristo, ele não vai se manifestar e nem vai se revelar com a igreja na terra. Deus não é Deus de confusão. O anticristo, ele se revela no capítulo 6 do Apocalipse. E a igreja, ela é arrebatada no capítulo 4. Deus tem a sua ordem cronológica. A ordem cronológica é de Deus, não é pós-tribulacionista. Então, quem libera o anticristo é o próprio Jesus, que abre o primeiro selo. Quem vai liberar o anticristo é o próprio Cristo, não é Israel que vai liberar o anticristo. O anticristo, ele vai chegar em Israel e vai enganar os judeus. Ele vai aparecer em Israel e vai dizer: eu sou o Messias. E Israel vai acreditar. Quando ele aparecer em Israel e dizer que ele é o Messias, o mundo todo já vai estar sabendo. Porque ele é um governo de emergência. Então tem muita gente que está acreditando que Israel vai apresentar o anticristo ao mundo. Não é bem assim. O anticristo, ele vai aparecer em Israel e vai dizer: eu sou o Messias. E Israel vai abraçá-lo. Israel vai acreditar na mentira dele. E o mundo já vai estar sabendo, porque ele será um governo de emergência, que vai surgir por causa do caos que o arrebatamento vai provocar.
Então ele surge no meio do caos. O anticristo, ele é um governo de emergência. Então o que Paulo está dizendo aqui, ó, já o mistério, ou seja, a plataforma dele, né, está sendo articulada, montada diante dos nossos olhos. A tecnologia, está tudo aí pronto. A sua base, quando o anticristo ele se manifestar no mundo após o arrebatamento da igreja, a base dele já vai estar pronta. Ele não vai chegar e preparar uma base, ele já chega com a base pronta, tecnologia, tudo arrumadinho, exército global, tudo organizado. Então, aqui Paulo está dizendo, o mistério da injustiça opera, ou seja, a plataforma dele está sendo montada diante dos nossos olhos. Mas o próprio anticristo, o próprio governo mundial, ele só pode manifestar depois que a igreja não estiver mais aqui. Porque a igreja, ela freia a ascensão do anticristo. E os próprios líderes do movimento sabem disso. Eles próprios sabem que é impossível a implantação de um governo mundial com a igreja na terra. Eles dizem o seguinte, é preciso que sejam removidos os peixes. Os peixes têm que ser removidos. Então aqui Paulo está dizendo, somente há um que agora resiste. Esse um que agora resiste é o corpo de Cristo, é a igreja. É a igreja. É o corpo de Jesus. Até que do meio seja tirado. Ou seja, isso aqui está claro. A igreja ela vai ser tirada do meio desse mundo. Até que do meio seja tirada. A igreja será tirada do meio desse mundo. Aí depois que se revela o anticristo. Tá? Isso aqui está em conformidade com o Apocalipse, meus irmãos. Deus não é Deus de confusão. A igreja ela é arrebatada no capítulo 4, o anticristo se manifesta no 6. Então é exatamente o que está escrito aqui. Ó. O versículo 7 aqui é harpazo, sequestro, tomado de uma forma violenta. A igreja será tomada do meio deste mundo, até que do meio seja tirado. A igreja será arrancada no harpazo, no sequestro, tirado com violência. Depois que a igreja for arrancada, aí vem o anticristo, é o versículo 8. Então tá tudo na sequência, as pessoas que gostam de fazer confusão. O arrebatamento está aqui no versículo 7, isso aqui é harpazo. E no 8 vem o anticristo, ele se manifesta depois do arrebatamento, versículo 8. E então será revelado o iníquo. E então será revelado o iníquo, ou seja, os 7 anos. O que acontece no final dos 7 anos? Jesus volta em Jerusalém para estabelecer o milênio e prende o iníquo no lago de fogo. Ele lança o anticristo no lago de fogo. É exatamente a parte final do versículo 8. A quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Vinda. Aqui está falando da parousia. É a vinda lenta em Jerusalém. Jesus volta em Jerusalém e ele elimina o iníquo, ele elimina o anticristo, joga ele no lago de fogo. Então aqui está tudo na sequência. O versículo 7 e o 8. O 7 mostra o harpazo, ele mostra o arrebatamento pré-tribulacionista, ele mostra o arrebatamento antes da grande tribulação. O versículo 8, a primeira parte, até na vírgula, mostra o anticristo, porque o anticristo ele é pós-arrebatamento. Olha aqui, então será revelado o iníquo, vírgula. Então ele se revela, o anticristo se revela depois do arrebatamento. E aí a parte B, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Ou seja, a segunda vinda em Jerusalém. Então está aqui na ordem, meus irmãos. Por que as pessoas fazem tanta confusão com as escrituras se aqui está na ordem? Versículo 7, arrebatamento. Versículo 8, até na vírgula, ascensão do anticristo. E a parte B do versículo 8, a segunda vinda em Jerusalém. Está de acordo com o Apocalipse, arrebatamento capítulo 4, anticristo capítulo 6. Então não existe esse negócio de anticristo antes do arrebatamento. Quem deve se preocupar com isso são os, como eu disse no início, são os pós-tribulacionistas, não é nós. Nós não temos que preocupar com o anticristo. Nós não temos que se preocupar em saber quem é o anticristo. Se quiser saber, meu irmão, fique aqui. Perca o arrebatamento, fique aqui na grande tribulação, aí você vai saber quem é o anticristo e vai experimentar a chibata dele.
Porque será um governo cruel, um governo que não vai ter misericórdia de ninguém. Um governo que vai perseguir os cristãos. Bíblias vão ser incineradas, crentes vão ser presos e executados, decapitados. É o quinto selo do Apocalipse. Então o que nós temos que fazer, meus irmãos? Mantermos firmes, preparados, vivermos consagrados, viver uma vida santa na presença do Pai, para nós subir no arrebatamento. O arrebatamento é o próximo evento na agenda de Deus. Não existe esse negócio de anticristo antes do arrebatamento. O arrebatamento é o próximo evento na agenda de Deus. Isso é fato incontestável. Isso é fato. E nós temos estudado isso há 32 anos. Nós temos a nossa convicção daquilo que nós temos ensinado. Eu sei em quem tenho crido. Então, meu irmão, pare de dar ouvido a essa seita chamada pós-tribulacionismo que se levantou nesses últimos dias para te perturbar, para deixar você perturbado, deixar você louco aí. Muita gente aí com medo do anticristo, querendo fugir para dentro dos matos aí. Viver dentro do mato? Como que você vai viver dentro do mato, meu irmão? Então, se prepare para o arrebatamento. Esqueça esse negócio de pós-tribulacionismo, esqueça isso. Esqueça esse negócio de anticristo. Nós não tem que preocupar com isso. O anticristo ele é pós-arrebatamento. Nós temos que preocupar em subir no arrebatamento. Vida santa, vida consagrada. Para nós subir no rapaz, no arrebatamento, estaremos para sempre com o Senhor. É o consolo da igreja. O arrebatamento é a bendita esperança da noiva. Esse negócio de pós-tribulacionismo, isso aí não tem bendita esperança. Você vai apanhar, ser machucado, arrebentado, para depois Jesus vir e recolher você no final da grande tribulação. Isso aí não é bendita esperança, nunca foi. Jesus, ele já pagou um preço pela noiva, um alto preço. E ele não vai entregar a sua noiva para o diabo destruir ela na grande tribulação, para depois ele vir casar com uma noiva destruída. Isso aí não procede. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos. Tenham todos uma ótima sexta-feira na presença do Pai Celestial. Amém.